Salve galera, seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do nosso querido mini índice futuro brasileiro, o ativo mais líquido, ou seja, é o ativo mais negociado de todo esse nosso Brasilzão dentro da Bolsa de Valores. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, eu sou trader, especulador e também empresário. Olha só, antes de nós iniciarmos o vídeo, o conteúdo, a aula de hoje, que eu posso adiantar que tá espetacular, eu preciso de duas gentilezas da sua parte que não custam absolutamente nada. E ó, jogo rápido. A primeira delas é para você se inscrever aqui nesse canal. Aproveita que você está se inscrevendo agora, ou se você também já é inscrito, clica no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados com carinho, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias, diariamente aqui no mercado financeiro. E a segunda participação sua no vídeo de hoje é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Fazendo isso, você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias dentro do mercado financeiro, trabalhando somente no período da manhã, das 9 ao meio-dia. Imagina como será a sua vida quando você trabalhar das 9 ao meio-dia, conseguir um Pix no valor de R$ 1.000 diariamente, todos os dias, do conforto da sua casa. É isso que o mercado financeiro pode proporcionar na sua vida. Basta você olhar para o lugar certo, fazer isso com profissional, com profissionalismo, que muito cedo, ou logo mais, ou daqui a pouco, ou dentro de um período qualquer, você vai conseguir chegar lá. Tá bom? E esse canal tá aqui para te ajudar nessa jornada. Então, bora pro vídeo de hoje. Mini índice futuro brasileiro na tela. Saiba você que está chegando agora que todos os dias, há mais de 140 dias consecutivos, ou seja, 140 análises já foram feitas aqui nesse canal. Diariamente, nós projetamos um cenário de operações do índice. O que é isso, cara? Nós analisamos se é melhor comprar, se é melhor vender, aonde devemos comprar, aonde devemos vender. Se nós comprarmos, aonde vai ser o nosso alvo? Se nós formos vender, onde será o nosso alvo? Por que a gente está pensando em comprar? Por que a gente está pensando em vender? Então todo esse racional, todo esse cenário, toda essa análise, todo esse panorama, nós fazemos aqui juntos diariamente. E sábado, que hoje é sábado, dia 1º de julho de 2023, sábado é quando a gente faz um cenário mais amplo, olhando mais coisas, diversas coisas, na verdade, que corroboram para o índice cair ou subir. Diariamente, todos os dias, de segunda a sexta, a gente faz uma análise mais simplista. Simplista, assim, meia hora de conversa, né? Mas sábado não, cara. Sábado é um pouco mais completo. Posso te adiantar que esse vídeo deve ter aí, não terminei ainda, né? Tô com 3 minutos de gravação, mas ele deve, no final, vai ficar com mais de 1 hora. Mas vale a pena cada minuto, porque vai ter muito ensinamento. E antes de começarmos de fato, de verdade mesmo, eu queria agradecer aqui publicamente este comentário que nós tivemos na análise anterior a essa, que foi do Eli Vankler, é o nome do rapaz. Vou deixar aqui para vocês o link para vocês ir lá no comentário dele, responder o comentário dele e agradecê-lo, falar o obrigado, Eli Vankler. Graças a ele, essa análise será mais completa. Vou trazer mais informações que eu não trago comumente, diariamente, em agradecimento a ele. Então eu vou ler aqui para vocês e deixo aqui o meu, de coração, meu muito obrigado. Diz ele, tá? Lucas, primeiramente gostaria de te agradecer por disponibilizar um conteúdo tão rico de forma gratuita. Eu aprendi muito com suas orientações e aumentei muito minha taxa de acerto. Você é um cara que admiro e respeito por sua simplicidade. Sei que tem sua mentoria, porém, seus vídeos não são focados em vendê-la, e sim ajudar quem realmente quer aprender. Você é um cara... Pera aí que tem mais. Opa. Aqui. Você é um cara abençoado. Muito obrigado. Generosidade é o que você entrega aqui, meu amigo. Que Deus abençoe seu lar, seus negócios e sua família. Amém. Muito obrigado, Eli Vankler. Recebo todas as suas
as suas palavras, suas felicitações, suas bênçãos de Deus e desejo para você, cara, tudo em dobro, de verdade. Muito obrigado. Estou aqui todos os dias para realmente poder ajudar pessoas como você que valorizam esse conhecimento e sabem que não é fácil estar aqui todos os dias entregando o nosso melhor. Então, de coração, te agradeço e em agradecimento venho gravar aqui para você essa aula de sábado com mais informações que eu realmente faço em agradecimento a você. Então, se você que está assistindo aí gostou desta aula, eu vou deixar o link aqui embaixo na gravação, na descrição. Você vai lá no vídeo desse comentário e responde aqui o Eli Wankler e também agradece ele, beleza? Se você gostar, se você achar algum insight, algum ensinamento, alguma coisa legal, deixa o seu like, lógico, né? Compartilha, mas vai importante lá no Eli Wankler e também dá um obrigado para ele. Combinado? É sempre bom quem é generoso também receber em dobro, tá? Então vamos lá, galera. O que a gente começa analisando aqui? Começaremos com o nosso painel de indicadores. Se você não sabe, não conhece, está chegando agora, saiba que aqui neste canal nós analisamos 3 indicadores. Calma, você vai entender. Money Flow Index, IFR, que é o RSI, e o estocástico lento. Esses 3 indicadores, eles são da família osciladores. Eles monitoram a oscilação do ativo. E nós analisamos 3 indicadores em 3 ativos. Mini índice futuro, dólar futuro e juros futuros. Esses 3 ativos, caras, eles compõem a tríade de ativos do mercado financeiro. Para mim, são os ativos mais importantes da bolsa, tá bom? Do mercado financeiro em si. E aí, cara, nós analisamos 4 períodos gráficos. São eles, presta atenção, 5 minutos, 15 minutos, eles dão uma movimentação mais curta. 60 minutos o diário, eles nos dão uma movimentação mais longa, tá? Então a gente olha um cenário de longe e a gente olha um cenário mais curto, mais de perto, só para você entender um pouco melhor. E com isso a gente tem o nosso painel de indicadores nos dizendo assim, presta atenção aqui agora, ó. O oscilador, ele oscila de 0 a 100. Cada vez que ele está próximo ao 100, lá em cima, quer dizer que ele vai cair? Não. Quer dizer que se caso ele for cair, ele pode cair bastante. E nem quer dizer se ele realmente cair, ele vai cair bastante. Só a possibilidade que ele pode cair bastante. E ao mesmo tempo que ele está lá próximo ao 0, quer dizer que ele vai subir? Não. Quer dizer que se ele for subir, ele pode subir bastante. Quer dizer que se ele for subir, ele vai subir bastante? Não, pode. Probabilidade, beleza? Então pensem comigo. Cara, se eu tenho o oscilador lá no 10, até o 0, ele pode ir até o 0, ele pode continuar caindo. Mas ele tem um espaço de 10. Se ele for subir, ele tem um espaço para subir até o 100. Do 10 até o 100, a gente tem um espaço de 90. Então a gente tem bastante espaço para quê? Para correr. Beleza? Então, mais ou menos esse é o racional do nosso painel de indicadores do nosso PDI. Então, sempre que estiver na casa do 30 para baixo, a gente considera um cenário mais comprador. Sempre que estiver na casa do 70 para cima, um cenário mais vendedor. Mais não quer dizer que é vendedor. Combinado? Então, atenção aqui comigo. Mini índice, 5 minutos, compra, 15, compra, 60, compra, diário, neutro. A gente tem um cenário comprador de índice. Porém, entretanto, todavia, um cenário neutro no diário. A gente tem um cenário comprador nos time frames menores. A partir do momento que ele abre com gap de alta, o indicador já não está mais onde ele está agora e já vai lá para cima onde ele abriu. Logo, você não vai comprar lá em cima na abertura, né? Pelo amor de Deus. O indicador está dizendo que agora ele está comprador. Se segunda-feira ele abre no preço, ele continua comprador. Então vai anotando esses insights aí para você. Lembre-se, hoje vai ser um sábado muito diferente dos outros, tá? Poucas vezes você vai ver eu falando tanta coisa para vocês aqui. Eu sempre guardo mais para os alunos, mas hoje eu vou ser um pouco mais abrangente com vocês, combinado? Dólar. A gente tem neutro, compra, neutro. Dólar, a gente tem um cenário neutro. Pouquinho comprador aqui no 15 e no 60, mas enfim a gente tem um cenário neutro. Isso aqui é só o painel de indicadores, daqui a pouco a gente vai olhar gráfico, vai olhar fundamentos, vai olhar quantitativo, enfim, vai olhar bastante coisa, fica tranquilo. Juros, a gente tem compra. A gente tem compra, um cenário comprador de juros, tá? Esse aqui são os ativos que a gente olha diariamente. E o IBOV? IBOV a gente tem compra, neutro. Ó, o IBOV, ele tá de acordo com o índice.
A gente tem um cenário de compra, 5 e 15 minutos, time frames menores. Então, se abrir com gap de baixa, a gente sabe que a gente tem uma grande oportunidade de compra, né? E os cenários maiores, a gente está mais neutro no Ibov. Ó. O 60 do Ibov está diferente do 60 do índice. Atenção a esses detalhezinhos, tá? Esses são os 4 ativos que a gente olha diariamente. Como eu já sabe, a gente acaba olhando mais informações, tá? Como a Small Caps, que é o índice das menores empresas que estão com capital aberto dentro da Bolsa de Valores, tá? Então, as Small Caps, elas estão com o cenário compra, venda, neutro. Elas estão com o cenário neutro, mas, volto a falar, 5 e 15 corroborando também para compra. Olha que legal. Esses caras, depois você vai ver aqui no resumo comigo, a galera que compõe o time índice e a galera que compõe o time dólar, tá? Calma lá. IFNC, que é o índice do setor financeiro do Ibov, da Bolsa, ele também está comprador no 5 e no 15. Olha que legal, cara. Neutro no 60 e no diário. Quando ele está neutro, ele tem tanta força para ir para cima quanto para baixo, baseado nos indicadores. Lembrando que não é só os indicadores que nós analisamos. Olha a Vale, compra. Vale está comprador em todos os cenários. Petro, neutro, compra. Olha como o 5 e o 15, cara, tá bem legal para compra. Petro compra por causa dos time frames menores, tá? Mas no diário ele ainda tá neutro. Não considero tanta compra assim. Só se... Lembrando que não tem gap as ações. Tem gap, né? Mas é diferente do índice, porque o índice abre primeiro que o Ibov. O índice abre depois de 1 hora que abre o à vista, né? O futuro abre depois de 1 hora que abre o à vista, né? Claro que eles abrem com leilão também. YouTube, compra, neutro. Olha só, o YouTube também está comprador por causa dos time frames menores. Time frames menores, praticamente todos os ativos estão dando compra pra gente. Minha voz está um pouco arranhando, mas não esquenta não. Cara, Vale ADR. O que é a Vale ADR? É a nossa ação da Vale negociada lá dentro da Bolsa Americana. Então, em vez das pessoas irem de lá para cá, eles já compram a Vale direto lá, né? Então, elas andam sempre muito próximas. É legal a gente também analisar, porque às vezes eles têm uma percepção diferente daqui. E 70% do capital do mini índice, tá? Não sei das ações, é proveniente de capital externo, ou seja, 70% do movimento financeiro do mini índice é proveniente do estrangeiro. Olha quanto é importante a gente ficar de olho no estrangeiro, tá? Vale, compra. Também todo comprador na ADR. Um pouquinho menos que aqui, né? Mas também comprador. Petro, neutro, compra. Vou deixar compra aqui, tá? Mas tá compra neutro e neutro. Vale, desculpa, Petro ADR, um pouquinho mais neutro do que comprador, que é a nossa Petro aqui, tá? YouTube, neutro, mais venda do que compra. Neutro. Totalmente neutro, YouTube ADR, tá bom? BOVA11. BOVA11, ele é o ETF do Ibovespa, ele é um fundo baseado no Ibovespa. Cara, é o Ibovespa de uma outra forma analisada, tá? Vamos dizer assim. O que ele tá? Ó, compra também. Mais um ativo dando compra, cara. Olha que legal. Olha o EWZ, que o EWZ é exatamente o nosso Ibov negociado lá na Bolsa Americana, né? É nosso ETF do Ibovespa, negociado lá na Bolsa Americana. E ele está dizendo que é compra também nos time frames menores. Todo neutro, tá? Também. E SP Food, que é o S&P 500 futuro. Compra, venda, neutro. Também um cenário mais comprador no 5 e no 15 minutos, baseado nos indicadores, tá? Ó, esqueci de atualizar o DAPFood, tá? Mas depois eu atualizo e trago para vocês na segunda-feira de manhã lá no Instagram. Olha só, a gente tem esses caras aqui, são time índice. São os ativos que eles andam mais ou menos pareados ao índice, né? Correlação positiva, correlação igual. E aí, cara, o que acontece? Quando a gente tem mais de um ativo indicando a mesma direção, a gente tem confirmação de que a nossa leitura pode estar certa. Então, se eu tenho 7 ativos, 8 ativos dizendo que, cara, a gente está num cenário comprador, porra, então eu vou acreditar mais ainda na minha tese, mais ainda na minha teoria.
certo ou errado? Então o que a gente tem, ó, 5 minutos, todo mundo comprador, 15 minutos, todo mundo comprador. Já nos 60, nem tanto, ó, IBOV não tá, IFNC não tá e o EWZ não tá. No diário, não tem ninguém. Na verdade, só a Vale compradora no diário. Vamos supor que, cara, todo mundo aqui, todo mundo tivesse no 30 no diário. Aí sim, meu amigo, nós teríamos um cenário lindo, perfeito e maravilhoso para compra. Difícil isso acontecer, mas quando acontece, já aconteceu 2 vezes conosco, tá? Quando tem esse alinhamento de todos os fractais e também com ativos correlacionados inversamente. Quais são eles? Dólar. Quando o índice tende a ir para cima, o dólar tende a ir para baixo. Quando os juros tende a ir para baixo, o IBOV tende a ir para cima. E aí se eu tenho um cenário comprador no 5, no 15, no 60 e no diário, em todo o time índice, e eu tenho um cenário vendedor no time dólar, cara, eu tenho o melhor dos cenários do mundo, maravilhoso, tá? Isso são raras vezes que acontece, raras vezes. Eu acredito que a gente vai viver isso, sei lá, umas 4 vezes por ano. 4 vezes por ano, mais ou menos, tá? Acredito eu que mais ou menos de 3 a 6, de 4 a 6 vezes no ano vai ser as vezes que nós vamos ver, provavelmente são 200 pregões no ano, que nós vamos ver essa correlação amarradinha dessa forma, tá? Mas nem sempre é assim, e aí mesmo assim a gente consegue acertar. Nós estamos em mais de 140 análises, posso chutar, tá? Posso estar errado, aí você tem que assistir todas para confirmar. Em mais de 120 a gente acertou a movimentação que o índice iria fazer no dia seguinte. Né? Pelo menos o cenário ali, onde ele ia parar, até onde ele ia ir, se ele ia cair, se ele ia subir, todo esse cenário a gente acertou em mais de 120 análises dessas 140 que nós já estamos juntos aqui no YouTube. Ó, painel de indicadores, belezinha, deixa ele de lado, daqui a pouco a gente volta e consulta ele. Vamos analisar outras coisas agora, né? Se vocês não sabem, mais ou menos quem trouxe toda análise técnica, estudo do mercado financeiro foram os titãs do mercado financeiro, assim declarados pelo próprio mercado. Quais são eles? Charles Dow, Elliott, Leonardo Fibonacci e Richard Wyckoff. O Elliott é o Nelson Elliott, tá? Então, Dow, Elliott, Fibo, Wyckoff. Esses caras meio que decifraram, leram, estudaram e trouxeram a tese deles à tona para todo mundo no mercado financeiro e a gente estuda muito eles. Se você não os conhece, algum desses que eu citei, não se preocupe, nós temos uma playlist aqui nesse canal chamada Os Titãs do Mercado Financeiro. É uma série onde a gente conta a história de cada um deles, o que eles trouxeram de bom para o mercado financeiro, que ano que eles nasceram, como eles entraram para o mercado, se já morreram ou não, qual é o impacto que a tese deles tem dentro do mercado, se ainda é utilizado, se não é utilizado, enfim, cara, é muito legal essa série. Para você que gosta, quer viver, tá conhecendo agora, ou já conhece, mas quer aprofundar, é muito legal que você assista essa série. Eu vou deixar aqui em algum lugar, em algum card, ou na descrição desse vídeo, a série Os Titãs do Mercado Financeiro. Muito legal para você assistir posterior a esse vídeo, combinado? Então vamos analisar de onde o índice está vindo, onde ele está agora e para onde ele pode ir. Eu gosto de analisar primeiramente o IBOV, tá? Por que o IBOV, Lucas? Cara, o mini índice, ele é derivado do IBOV. Eu gosto de dizer assim, não existiria o mini índice se não existisse o IBOV. Porque o índice, cara, que a gente opera todos os dias, ele nada mais é que o IBOV acrescido de juros. O IBOV no futuro. A gente está negociando o IBOV para daqui 2 meses. Ou daí, com o passar dos dias vai diminuindo esse período, né? Mas a gente negocia o IBOV no futuro. Então, se não existisse o IBOV, não existiria o índice. Logo, quem é o ativo principal? O IBOV. Então, por isso que é legal nós analisarmos o IBOV, tá? Então, o que é legal a gente ver? De onde ele estava vindo de alta, segurou aqui fazendo um fundo e aparentemente começou a fazer um cenário altista. Trazendo aqui o que? Um canal de alta. Olha só que legal, né? A gente está vendo um canal de alta. E a gente pode começar a contar possíveis ondas, que são impulsos, e depois de impulso nós temos correções, que também são conhecidas como retrações. Então a gente pode analisar que a gente tem um impulso, uma retração. Um impulso, uma possível retração. E um impulso e uma possível retração. Então a gente tem esse possível cenário. Vou deixar ele de lado, ó. E eu vou anotar assim para vocês, ó. Presta atenção. 1,
2, 3, 4, 5. Concluí o meu ciclo altista. Posso fazer agora a minha correção em A, B, C, baseado em Elliott, ok? Ou a gente pode analisar dessa forma: impulso, correção, impulso. E aí, cara, essa perna 3 estendida faz uma correção que poderia vir até o fundo do canal. Lembrando que esse canal eu tracei numa linha torta, né? Não tracei certinho, foi só para ilustrar mesmo. E agora, galera, a gente pode ter o 1, o 2, o 3, o 4. Essa 4 pode ter acabado neste fundo para iniciar uma quinta perna. Ok? Essa quinta perna tende aí também até aqui continua no canal, tá? É mais, pode romper? Com certeza pode romper. E agora a gente tem duas possibilidades. Se essa é a quinta perna, a gente pode considerar duas formas de projetar ela. A gente projeta essa retração da quarta perna. E ele tem um alvo mais ou menos aqui no 100%, ó, no 124,360. Mais ou menos, tá? Hoje a gente está no 118. Até o 124 a gente tem 4% ainda para ir, baseado neste ciclo, beleza? Pode ir até o 61? Pode ir até o 61, que aí é 10%, beleza? Então saiba você que, olhando para uma contagem de ondas de Elliott, a gente está indo para a quinta onda de alta, depois tem um ABC. Ou nós estamos fazendo, que aí é esse outro cenário, nós estamos fazendo um ABC. E esse movimento aqui, ó, olhando mais de perto, ele pode ser um ABC, tá? Então, daqui onde ele está agora, ele pode ir para cima ou pode ir para baixo. E agora que você entendeu quais são as possibilidades, então eu vou falar assim: beleza, Lucas, então como que a gente entende que ele pode ir para cima e pode ir para baixo? Mas qual é a chance maior? Qual é a probabilidade maior dele para cima ou dele para baixo? A probabilidade maior nós vamos fazendo as confluências com o nosso painel de indicadores, canais. Lembra que a gente acabou de traçar um canal aqui? Ó, vou traçar de novo esse canalzinho para vocês porcamente, tá? Porque o canal você tem que traçar ele com a linha de tendência. Vamos supor que isso aqui é um canal de alta, ó. Canal de alta isso aqui, tá? Ó. Opa, a curvinha ali deu problema. Isso aqui é um canal de alta. Eu tô mais próximo do topo do canal ou do fundo do canal? Cara, eu tô bem praticamente aqui nos 50%, né? Eita, agora ficou torto esse 50%. Mas eu tô aqui, ó, praticamente, ó, nos 50%. Então eu estou realmente com probabilidade de ir lá em cima, ou romper aqui, testar e vir aqui embaixo, tá? E agora, no curto prazo, o que a gente faz? Cara, a gente olha volume profile. O que é o volume profile? Cara, é um dos melhores indicadores do mercado financeiro. Por quê? O que nós negociamos no mercado financeiro? Responde para mim. Ah, negociamos ações, negociamos lucro, negociamos commodities. Não, cara. Sabe a única coisa que a gente negocia aqui? Dinheiro. Todo mundo está no mercado financeiro para duas finalidades. Primeira delas, fazer grana, ganhar dinheiro, money, bufufa, lucro. Essa é a primeira. Eu estou aqui para ganhar dinheiro, você está aqui para ganhar dinheiro. O estrangeiro que vem trazer o capital dele de fora para cá, ele está aqui para ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Ou proteger o seu capital, que também é não perder dinheiro. Tá vendo que é tudo relacionado ao dinheiro? Então a gente só está aqui para essas duas finalidades, cara. Então se eu tenho um indicador que é o volume profile, que ele analisa para mim quais são as regiões que mais tem dinheiro, por que ele não é o mais importante do mercado financeiro? Se tudo é baseado em dinheiro e eu sei onde está o dinheiro, olha só como eu vou fazendo a ligação das coisas. Então o volume profile, ele traz para a gente quais são as regiões de preço mais negociadas, que mais tem dinheiro investido. Tá bom? Isso não é no topo, isso não é no fundo. A gente consegue analisar essas regiões através do volume profile. E eu vou atualizar para vocês o volume. Deixa eu apagar esse canal,
que tem explicando qual foi o racional das operações de sexta-feira na análise anterior a essa. Se você não assistiu, vai lá dar uma olhadinha, que foi muito interessante. A gente tinha juros regaçando para baixo, dólar regaçando para baixo e índice indo para baixo também. Era para acontecer ao contrário, tá? Mas tem todo o racional explicado das operações na análise de ontem. Hoje a gente está só projetando o próximo cenário, o cenário futuro, que pode vir a acontecer a partir do dia 3 de julho de 2023, a partir de segunda-feira. Hoje é sábado, dia 1º, beleza? Então vamos lá. Painel de indicadores, a gente já viu. O cenário de ondas de Elliott, canais, tendências, nós também já vimos. E agora a gente está projetando um cenário mais curto através do volume profile, que são as regiões mais negociadas, que mais tem dinheiro, bilhões investidos ali naquelas regiões, tá bom? Deixa eu pedir um golinho de água para minha assessora, porque minha boca tá seca e a minha água acabou. Obrigado, assessora. E aí, cara, o que a gente vai analisar? Quais são as regiões mais negociadas da semana? O que eu gosto de analisar? Vocês estão vendo aí na tela. Esse é o volume profile acumulado, que está do meu ladinho aqui, ó. Todo esse cara é o volume profile acumulado. E agora a gente está vendo na vertical o volume profile baseado por dias. Tem aqui os últimos 8 dias negociados. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ajustar. Ó, eu não vou mexer aqui em cima, porque nós perdemos dados desses caras. Ó. Esses caras aqui, ó, não estão mais. Tanto que essa região aqui era a mais negociada. Ó. Só que como sumiu já os dados dele, por que sumiu os dados? Porque a Nelogica, nossa querida Nelogica, que fabrica o Profit, que fabricou o Profit, que desenvolveu, que dá assistência, que é uma baita de uma empresa, gosto muito deles, eles trazem os dados apenas dos últimos 8 dias de índice. Mas saiba que dólar, eles trazem 30 dias. Não sei por que essa diferença do índice para o dólar. Talvez o dólar seja um ativo mais importante, eu realmente não sei, tá? Gostaria muito que ele pelo menos trouxesse do mínimozinho assim 10 dias, porque 10 dias dá 2 semanas. Aí a gente teria dados de 2 semanas para nós analisarmos, tá? Aqui fica 1 semana e meia, fica meio quebradinho o dado. Então, Nelogica, se um dia você puder colaborar conosco, seria muito interessante a gente ter o acumulado dos últimos 10 dias do índice de informações de dados passados, tá? Então a gente tem 8. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de marcar a região mais negociada do dia, que a gente já tinha aqui algumas regiões, né? Eu vou apagar elas. Eu vou apagar essas 3, porque a gente não tem nenhuma aqui. E aí, o que eu vou fazer, cara? Essa aqui vai conflitar, mas eu vou deixar ela aí, não tem problema. Vou marcar uma nova aqui, ó. Essa aqui é da semana agora, ó. Concordam comigo? Tá vendo o acumulado aqui, ó? Que dentro do acumulado da semana ela é o maior volume. E essa eu rebaixo ela para laranja. Beleza? E aí, cara, a gente vem marcando essas outras pequenas regiões aqui, ó. Tipo aqui. Tipo aqui. E tipo... Aqui já tá marcado com essa ali. Deixa eu só marcar ela melhor. Pronto. É isso que a gente tem, tá? E essa grandona tá marcada aqui, ó. Tá vendo aí? Então a gente tem as nossas regiões, tá? Demarcadas. Olha onde o preço tá. O preço tá dentro... Deixa eu dar um zoom nessa região aqui, só para marcar ela um pouquinho mais justa, né? Vou trazer ela um pouquinho mais para cá, pera aí. Aguenta aí, galera, que é importante vocês saberem marcar essas regiões, cara, porque elas que param o preço, elas que expulsam o preço. É importante a gente marcar bem marcadinho elas. Só não gostei dessas aqui, ó, muito próxima uma da outra, tá? Não gostei mesmo, mas vou deixar assim. Vamos ver depois, a partir de segunda-feira, o que a gente faz. Beleza? Então a gente tem as regiões marcadas. O que a gente tem próximo ao preço? Olha que legal, cara. A gente está num cenário legal. Por quê? Nós estamos agora 2.000 pontos do próximo topo.
né? Do último topão, né? Tem esse topinho aqui, depois tem esse, mas enfim. Do topão lá, 2.000 pontos. E do fundo, 1.000 pontos. Então a gente está longe das extremidades. Isso é legal. Nós de volume, a gente está dentro de um nó de volume. Então para baixo a gente tem um espaço para correr legal. Para cima, cara, para cima a gente também tem. A gente também tem, porque ele pode começar a querer parar no ajuste aqui, ó, 1.000 pontos. Então a gente tem 1.000 pontos para correr para cima e 1.000 pontos para correr para baixo e 1.000 pontos para correr para cima, tá? O que eu gosto de fazer para vocês? Faz tempo que eu não falo dessa analogia do futebol americano, tá? Quando você está dentro de um nó de volume, dentro de uma região onde tem bilhões investidos e aqui, olha no meu olho, pensa comigo, você tem bilhões para investir no Brasil e você tem mais trilhões disponível se você quiser. E aí, cara, você montou uma posição aqui, compradora ou vendedora, pouco importa, mas você montou a posição, você tirou o seu dinheiro do seu caixa e investiu aqui. Então você tem bilhões aqui. E a partir do momento que você montou a sua posição, o seu preço está aqui, ó, no 119.500. E agora você quer que o preço saia para cima. Aí a gente vai empurrando o preço para cima. O preço sai do seu nó de volume e aí você para de comprar e vem testar a demanda. Aí o vendedor entra em ação e o vendedor vai bater na sua região para ver se aquela região realmente é uma região forte, válida, né? As pessoas testam a região. Normal isso no mercado financeiro. Então eu ganhei uma região e agora o que eu preciso fazer para realmente atestar que eu ganhei? Eu preciso defender a minha região. Então à medida que o preço rompe para cima, ele volta para testar essa região. Essa região aqui agora ela precisa ser defendida. A partir do momento que ele defendeu, o preço tende a andar. O preço tende a impulsionar a partir de quando ele sai de uma zona mais líquida. Preste atenção que isso acontece sempre. Não é de vez em quando, é sempre. Tá? O preço sempre sai de uma região e explode. Pode sair falso e explodir para o outro lado? Pode. Mas por isso que eu estou falando, ele tem que sair, defender. Confirmou que ali é a região, que o preço dali não passa, é só dali para cima e o preço corre. Aí ele impulsiona. E sabe quanto que ele impulsiona? Mais ou menos 1.200 pontos. Pode começar a prestar atenção se isso não acontece. E aí, cara, até onde ele vai impulsionar? Mais ou menos ele impulsiona até a próxima região mais negociada, onde tem outro grande player ou ele mesmo quer fazer uma parcial ali, quer desovar um pouco dos seus lotes, algum percentual. Então ele sempre vai trabalhar de uma região até outra região. Preste atenção como sempre acontece desta forma, tá? Qual é a analogia do futebol americano? Porque o futebol americano você não tem ataque e defesa e você vai ganhando as jardas até completar todo o percurso do campo. Então à medida que você ganhou um espaço, você tem que defender ele e não deixar voltar desse espaço que você já ganhou, né? Então é a mesma coisa. Então eu ganhei uma região do índice, eu tenho que defender e não deixar o preço voltar daquela região que é minha. Que eu tenho que mostrar que o que? Cara, daqui não passa, é daqui para cima. Sai fora, sai fora. Aí o vendedor sai fora e fica fácil levar o preço lá para cima. Então isso acontece sempre no mercado financeiro. E se você não entende muito bem isso, é porque você não entende de oferta e demanda. Você tem que entender oferta e demanda, você tem que entender a agressão e passividade no mercado financeiro. E entendendo isso, essa lógica, esse racional, você vai entender tudo que a gente fala aqui do mercado financeiro. O mercado financeiro é somente oferta e demanda. Se você entender que alguém abriu mão, se você entender que é teste de oferta e demanda, se você entender que alguém agora travou o preço, como que você visualiza esse tipo de informação, cara, você está à frente de 90% das pessoas que estão no mercado financeiro. Porque você entende realmente como é o comportamento do preço. Por que ele trava, por que ele anda, se ele está andando, a ausência de contraparte, enfim. Tudo isso você consegue ler olhando para as coisas certas do mercado financeiro. Então o que eu gosto de fazer, cara? Eu tô com o meu cenário mais comprador de índice. Qual seria o mundo ideal para nós? Se ele abrisse aqui mesmo, testasse esse fundinho aqui, deixa eu colocar no 2 aqui, testasse esse fundinho aqui e daqui, cara, a média viesse encostar no preço, girasse e apoiasse junto com a VWAP, a média de 20, junto com a VWAP, expulsando o preço do nó de volume. Tá? Porque os indicadores vão girar, os indicadores já estão comprados, então se ele abrir aqui ou aqui embaixo, vai dar força para ele sair dessa zona. Onde eu faria uma parcial? Se eu conseguir pegar no fundo, eu faria uma parcial aqui, ó, nesse fundo que é essa zona líquida.
700 pontos, 600 pontos mais ou menos. E a próxima, mais ou menos no ajuste ou na VWAP do dia anterior. Mais ou menos aqui, ó. 1.300, 1.400 pontos, tá? Se nós conseguirmos comprar aqui embaixo, alvo no fundo, 600, 700 pontos, e o próximo alvo lá, a próxima VWAP, que é esse topinho aqui também, tá? Mais ou menos 1.500 pontos. Então a gente tem dois alvos perfeitos e maravilhosos. Caso ele abra aqui, segura, mostre a confluência de ativo, macroeconômica, VSA, gráfica, e aí a gente expulsa o preço para cima, tá? Para baixo, eu não venderia se ele abrisse aqui. Eu, Lucas, tá? Não venderia se ele abrisse aqui, testando essa região para baixo, porque os indicadores vão estar muito estressados para compra. E aí, o que eu gostaria de fazer? Eu só venderia nessa região, ó. Nessa região zona aqui, ó. A partir do momento que ele rejeitasse algum desses topos, ó. A gente tem um monte de topo aqui, ó. A gente tem 4 topos. E todos os topos estão juntos com zonas líquidas, ó, zonas de volumes, que a gente tem VWAP. A gente tem uma baita região aqui. Pode romper essa região, chamando liquidez, e depois cair? Pode, tá? Mas a gente vai ficar esperto. Como que a gente lê isso? Com o VSA. O VSA mostra pra gente o direcional do preço. Com confluências, né? Não existe nenhuma verdade absoluta no mercado financeiro e não existe certeza, não existe 100% no mercado, existe probabilidade. Pode ser 99,9? Pode, mas é uma probabilidade, tá? Então, volto a falar, estou mais confortável em comprar aqui embaixo. Vender aqui em cima, uma análise um pouco mais avançada. Difícil? Não é difícil vender ali em cima, não, mas precisa ter um time de venda legal, tá? Só que lembrando, a gente está olhando o gráfico parado. A gente tem sábado, domingo o dia inteiro e segunda-feira madrugada para rolar. Muita coisa pode acontecer no mundo. Muita narrativa pode ser construída e desconstruída. Então, a gente não sabe o que vai ser. Como a gente vai saber? Só quando a bola estiver rolando. Enquanto não der o início do campeonato, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente está fazendo aqui as probabilidades. Se caso ele abra aqui, o indicador vai estar assim, como é que vai estar o dólar, as confluências, blá, 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 bibi. A gente vai montando os cenários. Por isso é cenário de mercado. Ó, o cenário pode acontecer isso, pode acontecer assado. Então a gente vai montando as probabilidades, as possibilidades, e a gente já vai estar preparado para o jogo. Não jogo, né? Não gosto de chamar de jogo, mas lembrei jogo porque eu queria falar do futebol. Então, cara, se você vai jogar uma final de campeonato, você acha que o time A não estuda o time B? Não sabe quem é o atacante, quem mais recebe a bola, quem que é o defensor mais agressivo, para pressionar ele, fazer falta e tomar vermelho? Tudo é manipulação e estratégia. O mercado financeiro é a mesma coisa. A gente tem que entrar no jogo preparadíssimo para todas as possibilidades que vão acontecer. Eu quero comprar ali, eu quero vender ali, se acontecer isso, isso e isso. E aí, cara, a gente vai fazer nossas operações. E lembrando, nós não precisamos operar muito. 1, 2, 3 operações está de bom tamanho. Bom tamanho. Se você faz mais que 10 operações, eu lhe convido a rever o seu operacional. Não precisa isso, cara, e é muito difícil sustentar a longo prazo. Por quê? Quanto mais operações você abre, mais você fica suscetível ao nervosismo, à ansiosidade. Por quê? Cada vez que você abre uma operação, você está tomando risco. Cada vez que você toma risco, você pode ganhar, mas você também pode perder. Então, quanto menos risco você toma e quanto mais calculado é o seu risco, melhor. E quanto mais a gente tem a probabilidade de risco-retorno a favor, melhor. O que é isso, Lucas? Presta atenção aqui, ó, pequenininho. Se a gente for perder, perder pouquinho. E se a gente for ganhar, ganhar bastante. Então isso é o risco-retorno. Eu vou arriscar pouco para ganhar muito. À medida que você vai errando e acertando no mercado financeiro, você vai entendendo essa dinâmica melhor. Abrir muito risco te deixa muito nervoso. Por isso que tem gente que, cara, entra numa operação, o coração acelera, a mão começa a suar, ele começa a ficar vermelho, começa a ficar nervoso, começa a ficar calor. Por quê? Tem uma despreparação, tem um emocional, tem falta de operacional validado, tem uma série de fatores, tá? Mas o que eu quero só chamar a atenção para agora, só para agora, esquece, não, Lucas, mas não é só isso, esquece. Só para agora é quantidade de risco que você abre ao dia. Se você abre muito risco, você está suscetível a perder muitas vezes. Se eu abro 10 riscos, eu posso perder 10 vezes. Se eu abro um risco, eu só posso perder uma vez. Então você não precisa operar muitas operações. Você precisa fazer a sua análise, o seu cenário e entrar conforme o seu operacional.
E para saber o seu operacional, você tem que ter o quê? Muito bem escrito. Quais são as condições que fazem você tomar risco? Por que eu entro numa operação? Por causa disso, 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 disso. Eu tenho 5 filtros que eu olho. Já falei para vocês aqui, não tem problema, eu repito. Os alunos sabem de cor e salteado, mas eu vou abrir aqui com vocês. Eu olho painel de indicadores, confluência de ativos, confluência macroeconômica, gráfico, VSA. Então eu olho essas 5 coisas. Dentro dessas 5 coisas, aí tem as regras delas. Mas a partir do momento que eu olho essas 5, eu vou tomar uma decisão baseada nelas. Às vezes 4 estão dizendo compra, uma tá venda. Às vezes 3 estão dizendo compre, 2 venda. Aí eu não faço nada. Então eu tenho bem escritinho aqui, ó. Eu vou entrar na operação quando acontecer isso, 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 isso. Quando eu entrar na operação, o meu risco vai ser esse aqui. E o meu alvo vai ser esse aqui baseado nisso, nisso, nisso. Isso tem que estar muito claro na mente de vocês. Por que você está abrindo uma operação? Se der errado, aonde é o seu risco máximo que você vai tomar? E se der certo, até onde você pode levar e o porquê? Baseado nisso, meu amigo, pronto. A gente faz aqui as coisas com tranquilidade, com naturalidade, com quase uma frieza. Porque a gente sabe o que pode acontecer se der certo, se der errado. Nós estudamos, nós planilhamos, nós executamos, nós testamos. E, cara, a gente sempre vai ir o quê? A favor da probabilidade. Quando a probabilidade dizer que tem 90% de dar certo, 80% disso aqui dá certo, é onde a gente vai tomar o risco. E lembrando que o risco sempre tem que ser menor para o tamanho do seu prêmio. Risco pequeno, ganho grande. Combinado? Então, voltando aqui para o cenário. Não tem como a gente falar exatamente o que vai acontecer no sábado, porque domingo pode acontecer muita coisa, segunda-feira de madrugada abre o mercado chinês, abre a Ásia, abre a Europa, tudo abre, menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está aberto no futuro, né? Só a vista que abre depois. Então, muita coisa pode balançar. Muita narrativa pode ser criada. O mercado, ele responde a narrativas, né? Ele tem que ter uma intenção. Eu quero comprar às vezes porque tá barato, ou eu quero vender porque pode acontecer uma merda, sei lá, enfim. E aí existem motivos que fazem as pessoas comprarem ou as pessoas venderem. E esses motivos, muitas vezes, eles são criados. Por isso que às vezes não dá pra gente ter uma certeza realmente do que pode acontecer. Por isso é uma grande probabilidade. Eu estou mais com vontade de comprar se ele abrir em baixa e se não tiver nenhuma narrativa forte contra. E isso me deixa tranquilo para comprar e vocês já sabem onde vai ser os nossos alvos, tá bom? Então vamos, calma agora, respira, vamos tomar uma água e vamos analisar mais coisas, mais fundamentos. Nós já vimos painel de indicadores, estou olhando minha cola aqui, tá? Nós já vimos regiões mais negociadas, que são as zonas líquidas próximas do preço. Qual é a maior do dia, qual é a maior da semana. De onde o índice estava, né? De onde ele está vindo. De onde ele pegou força. Onde ele está agora e quais as projeções que ele pode ir. Isso também a gente já fez junto. Se ele abrir com gap de alta, com gap de baixa e no preço, o que nós vamos fazer? Também já olhamos, né? Então, pontos de entradas, pontos de saídas, também já olhamos. E agora vamos dar uma passeadinha no Investing. Eu gosto de olhar o Investing porque, cara, o Investing, você consegue montar uma carteira. Eu não lembro se foi o Invest ou o TradingView que eu fiz um aulão aqui para vocês no YouTube. Ele é até um bônus do curso, um deles, né? Não sei se foi o TradingView ou o Invest. Que é uma aula, sei lá, de 1 hora só explicando toda a ferramenta, como funciona, o que é legal olhar, o que não é legal. Muito bacana essa aula. Pesquisa aqui no canal TradingView ou Investing, você vai encontrar e é legal você assistir também, tá? Essa aula é assim, sensacional, tanto até que ela tá dentro do curso. Você vai ver que o fundo é sempre diferente desse preto meu aqui. Quando o fundo for diferente, quer dizer que é do curso, tá? Já tô dando esse macete pra vocês. Ó, o que eu gosto de olhar? Cara, gosto de olhar commodities. Por que commodities? Cara, Petro e Vale. As duas juntas, elas correspondem mais de 25% do índice Bovespa. Se eu não me engano era 30, né? Vamos olhar aqui no Profit, ó. Deixa eu olhar com vocês que eu esqueci de cabeça. Vale 13, Petro 13. 26% as duas juntas, tá? Não, 13 não. O YouTube subiu um pouquinho. 12 com 3, 25%. 25% Petro e Vale.
Então, só a Petro e a Vale, duas empresas, o Ibov tem 86 empresas. 86 empresas compõem 100% do Ibov e duas empresas compõem 25% do Ibov. Duas empresas sozinhas, um quarto do Ibov. Então, eu gosto de olhar o quê? O que faz a Vale subir ou a Vale cair na especulação? Minério de ferro, que é o que a Vale exporta para quem? Quem é o nosso maior comprador? China. À medida que o minério de ferro lá na China tende a valorizar, a Vale tende a fazer mais lucro, porque ela vai vender o seu produto mais caro. O mesmo esforço para fazer o produto, a quantidade é a mesma. Só que o produto está sendo cotado mais caro no mercado. Então ela vai vender mais caro, automaticamente ela vai ter mais lucro. Porque o processo todo de criação e custos é o mesmo. Então, à medida que a commodity minério de ferro eleva de preço, a Vale tende a se valorizar, porque ela tende a gerar mais lucro, porque o minério está... É tudo uma especulação, tá? Então, a gente olha o minério de ferro. Se ele está subindo, a Vale tende a subir. Tá bom? Então, são as correlações macros que a gente analisa. E a mesma coisa funcionava para o petróleo até a Petrobras desligar a paridade internacional. Quanto que custa o barril do petróleo no mundo, nos Estados Unidos, que é o principal? Então, a cotação do barril do petróleo influenciava na precificação, no preço da ação da Petrobras, que influenciava no quê? Na direção do Ibov, que é a direção do mini índice. Então, à medida que o petróleo subia e o minério de ferro subia, a chance da Vale, a Petro subir e também do índice subir eram grande. Então a gente ia fazendo essas correlações. Então você sabe que a gente está num fundo de canal, numa quarta onda, podendo iniciar um ABC. Numa quarta onda, podendo iniciar um ciclo de altos. Nossos indicadores estão dizendo compra, fundo do canal. E a gente tem minério de ferro e cobre e petróleo subindo. Então isso dá o quê? Mais confiança para a gente poder fazer uma compra. Entende? A gente vai ligando os pontos de todo o nosso placar estatístico, de tudo que a gente analisa. E aí tá, cara, isso aqui tá legal, isso aqui tá contando, isso aqui também, isso aqui tá ok, isso aqui deu cheque, deu positivo, ok, pronto. Posso tomar o risco que eu quero. Estou disposto a tomar risco baseado em todas essas análises. Entende que o mercado, cara, é uma grande profissão? E para dar certo tem que ter profissionalismo? Quem te falou assim, não, olha ali o mercado, se fizer uma bandeirinha aqui, romper, você... Não, cara, essas coisas no mini índice não funcionam. Pode funcionar, sei lá, no Forex, mas no mini índice não funciona assim. O mini índice ele é muito sensível a narrativas. Qualquer coisa que a política fala pode influenciar na precificação dele. Qualquer coisa que acontece no mundo pode influenciar na precificação dele. À medida que China fecha, pode influenciar na precificação do índice. Então o índice é muito suscetível a dados, a especulação. E para você se dar bem no índice, você precisa entender um pouco mais dessas coisas. E por isso que a gente analisa mais de um fator. Nós analisamos gráficos? Sim. Nós analisamos indicadores? Sim. Mas a gente analisa macroeconomia também. A gente analisa ciclos de mercado, sentimento de mercado, contexto de mercado. Aí sim, cara, a gente consegue tomar um risco mais tranquilo. Essa semana, se eu não me engano, eu não operei um dia eu terminei no 0 a 0 e sexta-feira eu não operei. Essa semana eu devo ter terminado mais ou menos ali com uns 2.000 pontos. Semana passada foi 4.000, olha a diferença. Eu tive metade da produção da semana passada. Por que, Lucas, você está falando isso? Cara, porque, não sei se vocês sabem, lá no meu Instagram eu sempre passo isso. Eu opero com 6 telas. O meu operacional, toda manhã eu posto foto lá para vocês. E nessas 6 telas eu só olho coisas do índice. Todas as coisas que estão na minha tela são voltadas para o índice. Ou fluxo, ou gráfico, ou time frame, ou correlação, enfim, tudo voltado para o índice, cara. Então eu uso 6 telas para operar só um ativo. Olha que loucura. E mesmo assim, algumas vezes eu ainda erro. Olha como é muito louco. Chega alguém e fala para você, não, cara, aqui ó, do celular você vai ficar milionário na bolsa de valores. Pô, tá de sacanagem, né? Mas enfim, eu estou dando todo esse enredo, toda essa falácia para vocês, né, chamando assim entre aspas, é para vocês conscientizarem, cara, que o mercado financeiro é rico, sim, dá para ganhar grana muita, dá para viver, ganhar pouquinho, depende, se você quiser ganhar 1.000 por mês, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50, aí é com você, mas dá, cara. Só que você tem que levar isso a sério, profissionalismo. É um mercado que você tem que estudar muito, sempre, se atualizar, estudar, entender, enfim. É um mercado de contexto, de narrativa, de probabilidades. Então você tem que estar atento a todas as variáveis que podem acontecer. E, cara,
R$ 100 a R$ 1.000 por dia é tranquilo. Você nem precisa, às vezes, estudar tanto para conseguir fazer esse montante. Mas, à medida que você entende, gosta, você quer mais. E olha só que loucura. A mesma coisa que eu faço hoje, para fazer 2.000, 5.000 por dia, não faço com consistência 5.000, tá? É o meu próximo passo. À medida que você faz hoje, vou colocar na sua realidade, R$ 100 ou R$ 1.000 por dia, tudo que você faz hoje vai ser a mesma coisa que você vai fazer quando você estiver ganhando 2.000, 5.000, 10.000. Você vai olhar para as mesmas coisas, você vai tomar as mesmas decisões. É a mesma coisa, cara. É só o seu gerenciamento que vai estar mais gordo. Entende? Sei lá, você tem 10.000 na conta ou 1.000 na... Não importa quando você tem 100.000, 1 milhão. Aí você opera um X de contratos. Só que a sua decisão é baseada nas mesmas coisas que quando você operava 10 contratos. Só que agora você opera 1.000. Entende? E aí, a gente sempre não opera para pegar 600 pontos? Com um contrato é 600 pontos, com 10 contratos é 600 pontos, com 20 contratos é 600 pontos, com 50 contratos é 600 pontos, com 100 é 600 pontos e com 1.000 também é 600 pontos. Então a gente já treina o nosso operacional hoje com um contrato que for, eu não indico operar com um contrato, vou colocar 10, tá? A gente treina o nosso operacional hoje com 10 contratos para que quando a gente puder operar com 100 ou com 1.000, a gente possa fazer a mesma coisa que nós fazemos hoje. Então a gente já está treinando no kart para quando a gente for correr na Fórmula 1. Entende? Não sei se foi a melhor analogia que eu usei agora. Mas cara, a gente estuda e treina a mesma coisa para se preparando já. A gente já sabe que esse dia vai chegar para quando a gente for fazer 10.000 por dia, 50.000 por dia, 100.000 por dia. As análises, as coisas que a gente vai olhar, as decisões que a gente vai tomar, o tamanho do risco, né? O risco eu falo proporcional, né? Tantos pontos para tantos pontos. É tudo a mesma coisa. O índice tem uma variação em média de X pontos por dia, as impulsões são mais ou menos de X pontos, então a gente se baseia sempre em pontos. Por quê? Para a gente poder evoluir de lote. A gente sempre evolui de lote sem pensar no financeiro. Como que é isso, Lucas? Eu sei que eu estou misturando um monte de coisas hoje, mas em algum momento da sua vida vai fazer sentido. À medida que você evolui de lote, são onde as pessoas mais tomam tombos, foi onde eu mais perdi dinheiro. À medida que eu aprendi a fazer R$ 1.000 por dia, quando eu fui para 2, né, que era o dobro, depois que eu me toquei que o dobro é muita coisa, eu comecei a perder mais do que ganhava. Era muito melhor eu ter ficado no 1.000 do que ter arriscado ir pro 2. Por quê? Porque eu visualizava só o financeiro. Ah não, se eu quero fazer 1.000, agora eu quero fazer 2.000 por dia. Não. À medida que você opera para pegar 600 pontos no dia, não importa se é com 1, se é com 2, se é com 3, se é com 4, se é com 5, se é com 20, se é com 100 contratos. Você está preparado para fazer 600 pontos. Entende isso? Então sempre se prepare para pontuar no índice. O financeiro ele vai vir de qualquer jeito. Lógico, existe todo um gerenciamento de risco e de posição, né, que você deve fazer, senão todo mundo tinha resultado. Porque as pessoas olham o resultado muito rápido, muito imediato e só no gráfico, só no candlezinho. Na hora que o candle deu lá, sei lá, um padrão qualquer, a pessoa compra, põe stop lá atrás, às vezes o candle é deste tamanho, para pegar 100 pontos e o risco é 500. Olha que loucura, cara, que loucura. Que horas que a conta vai fechar? Eu tô abrindo risco para perder 500 pontos, mas se eu tiver certo eu vou ganhar só 100. Entende essa doideira? E aí o seu coração acelera, aí você fica nervoso, e aí você sai antes, você... Só dá merda, cara. Mas enfim, voltando para o que eu estava falando. Eu até perdi a minha linha de raciocínio agora e vamos mudar de assunto. Olhando aqui o Investing, eu perdi mesmo a linha de raciocínio. Eu gosto de olhar a performance das commodities que a gente estava falando lá atrás, da Vale, da Petro, que influenciam o minério de ferro, o petróleo Brent, o WTI, a cotação do barril do petróleo mundialmente, né? Até a Petrobras desligar a paridade de preço. Desligou a paridade de preço, parou de funcionar do jeito certo, agora está funcionando ao inverso. Isso é assunto para uma outra aula. E aí eu gosto de olhar aqui, cara. Este ano, como é que tá este ano? Ó, este ano tá tudo caindo. Tem nada positivo, praticamente. Né? E eu ponho minério de ferro na China, minério de ferro em Singapura, minério de ferro nos Estados Unidos, minério de ferro na minério de ferro China, Singapura, Estados Unidos. Petróleo, aí sim, Índia, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra. Tá bom? Cooper, cobre. O cobre, eu gosto quando ele está na mesma direção do minério. Para
saber se a Vale tende a subir ou cair, baseado só na correlação. Ainda tem muitas outras coisas que estão por trás que fazem uma empresa subir ou cair na bolsa, né? Não é só a commodity em si. E aí, cara, outra coisa que eu gosto de olhar, bolsas globais. Lembra que a gente falou, por isso que eu falo, ó, com o passar dos dias, vai fazer sentido as coisas que eu tô falando. Lembra que eu falei, que a gente acertou lá, que o Ibov ia subir, e cara, a gente foi um dos primeiros a acertar, quando todo mundo falou, pô, o Ibov perdeu 100 mil pontos, agora ele vai cair até os 80 mil, eu falei, cara, pode até cair, mas agora ele vai fazer uma subida forte. Por quê? Dentro de todas as bolsas mundiais, nós éramos uma das bolsas, não, nós éramos a maior bolsa em queda, ou seja, das performances mundiais, nós éramos a pior. E se você pega o lucro que as nossas empresas do Brasil estavam proporcionando pelo o valor da ação que ela estava naquele momento, e no gráfico a gente estava numa contagem de onda, ok, no final de uma tendência, no finalzinho de um canal, com o preço do lucro das ações muito barato, pelo tanto de lucro que elas geram, o preço delas barato, mundialmente nós éramos a pior bolsa. E a gente tinha sim uma projeção de crescer o nosso faturamento de PIB. Ou seja, cara, a gente só se o Brasil fosse avenezuelado mesmo para dar merda. E aí a bolsa aconteceu toda essa puxada de alta que vocês estão acompanhando, baseado em todos esses fatores que a gente analisa. E uma das coisas que a gente pegou foi aqui, ó, essa análise. Por causa de tudo isso a gente olhou aqui. Cara, o gringo, 70% do investimento do Brasil é proveniente de capital estrangeiro. Então o gringo olha as opções que ele tem e vê, pô, ó o Brasil, tá barato, tá assim, tá assado, não tem chance de morro abaixo. Pô, vamos colocar dinheiro lá. E aí os fundamentos técnicos, enfim, tinham uma correlação de possibilidades onde tinha chance do Brasil dar esse upside que ele vem dando desde abril, né? Então a gente pegou tudo isso baseado nisso. Então eu gosto de olhar o Invest, eu indico que você faça isso também. Eu coloco aqui as bolsas globais e vou acompanhando essa performance delas, ó. Como que tá neste ano, ó? Neste ano, cara, a gente subiu 7%, a gente ainda tem espaço para subir? Tem. Olha a Nasdaq que subiu quase 40% neste ano. Pô, a gente tem espaço para subir ainda? Claramente tem. Nós éramos aqui a pior bolsa, como a Austrália está sendo, ó. A Austrália é a pior bolsa, ó. Olha a China como tá feio, cara, ó. Hong Kong, China. São as piores performances do ano. À medida que China pega tração, cara, a gente vai embora junto. Se China explode para cima, a gente explode junto. E olha como a gente tem espaço correlacionado às outras bolsas. Lógico, cada uma tem os seus prós e os seus contras. Eu estou falando assim, você é um grande investidor mundial e você tem a possibilidade de investir em emergente. E aí você olha, o Brasil tá barato, cara. O Brasil tá barato pelo tanto de lucro que as empresas geram. E aí você vê uma possibilidade de investir o seu capital e aí, ó, e aí de repente a China, e a gente vai embora junto. Eu só tô trazendo essa ideia para você, só para você se atentar a olhar para esse tipo de coisa. Então comece a olhar para commodities, o ciclo delas, como é que elas estão no mês, no ano. Começa a olhar, cara, para as bolsas mundiais, como é que elas estão no mês, no ano. Tá bom? Se você opera mini índice, se você quer operar mini índice profissional, esse é o caminho. Não existe outro caminho. A não ser que você opere só gráfico e você é feliz com isso. Não tem problema nenhum. Se você é feliz, consistente, continue fazendo o que você está fazendo e não mude. Até que pare de dar certo, depois você volta e estuda outras coisas. Mas se você ainda está nessa trajetória de saber o que é certo, saber o que é errado, de ganhar uns dias, perder outros dias, cara, você precisa sim estudar as coisas que podem influenciar na precificação do índice. E uma das coisas são commodities e bolsas globais. Tá? Começa a olhar para isso, beleza? Falando tudo isso, juros Brasil, né? A gente está caindo forte de juros. Olha como a gente já caiu bem este ano, o mês, a semana, tá? Bolsas globais, performance. Olha como a gente está bem neste ano. Olha nossas ações brasileiras, como nós estamos bem neste ano. Basicamente só a Vale negativa no ano. Olha o Banco do Brasil subindo 40% esse ano. Doideira, né? Então começa a olhar isso aqui, beleza? Eu gosto de olhar ações, Brasil, bolsas globais, commodities, juros Brasil, risco Brasil é legal a gente olhar, e ADRs, tá?
Risco Brasil, olha só como que funciona Risco Brasil. Olha este ano, Risco Brasil caindo. Olha essa semana que a bolsa caiu, Risco Brasil subindo. Muito legal essa correlação, tá? Para você olhar o CDS. Agora, vamos olhar, deixa eu tomar uma água, e vamos olhar a nossa planilha quantitativa. A gente está quase acabando. Foi 1 hora, mas a gente está quase acabando. Fica aí, não sai. Presta atenção aqui, ó. Essa é uma planilha quantitativa. Deixa eu vir mais para cá para vocês poderem ver ela inteira. Deixa eu enquadrar aqui onde tá a câmera, tá pegando a minha tela. Aqui, ó. Essa é uma planilha quantitativa. O que que eu faço? Cara, eu analiso todos... Não, posso deixar assim, né? Não tem problema. Pronto. Aqui, ó. Eu analiso, eu pego lá todo o índice no diário e venho e ajusto ele para uma tabela. Essa tabela é desse ano, tá? Eu tenho abertura, máxima, mínima, fechamento, ajuste, o volume negociado e a quantidade de contratos. O gap que ele abriu, qual foi a máxima da mínima, qual foi a máxima do ajuste, a mínima do ajuste, quantos pontos fechou de um dia para o outro. Então tem toda uma correlação que eu analiso aqui, eu vou olhando diariamente do índice, ó. Depois, eu pego essa correlação e transformo ela em semanal. Olha que legal. Nós subimos aqui, ó, 8 semanas consecutivas, um acumulado da semana, não que isso aconteceu, 14%. E aí essa semana a gente caiu um pouquinho, 1,42. E olha só, a média dessa semana, nós oscilamos 2.100 pontos, em média. Se a gente olhar do dia, a gente oscilou bem essa semana. Lembra que teve um dia que puxou 3.000 pontos, anteontem puxou 2.400. Só que segunda e quarta, ó, pouquinho pontos. Se esses caras estivessem acima de 2.000, essa semana, se segunda e quarta fosse um dia de oscilação de mais de 2.000 pontos, essa semana seria uma das semanas com mais volatilidade. Baseado nos dias. Não que de segunda a sexta oscilou muito, né? A gente teve os dias oscilando bastante, né? Teve dia que abriu com bastante gap, continuou puxando para cima. Então a gente consegue olhar essas informações aqui, ó. Naturalmente, a máxima e a mínima da semana, em média, qual é a média de máxima e mínima da semana? Qual é a média? Um exemplo, ó, a gente tem aqui máxima e mínima do ano inteiro. Qual é a média trazendo todos os pregões do ano que o índice oscila entre a máxima e a mínima? 2.000 pontos. Tá aqui, ó. Então é legal a gente saber dessas informações, porque, cara, vou te falar com certeza, elas ajudam a gente no dia a dia, tá? Mensal. O mensal eu não atualizei do mês 6, tá? Esqueci de atualizar, galera. Foi falha minha aqui, tá? O mensal. É legal a gente olhar qual foi a máxima e a mínima do mês. Deixa eu ver se o fechamento pega aqui, peraí. Pô, a gente oscilou tudo isso mesmo, 14.000 pontos. Só ver um negócio aqui. Ah, teve troca de contrato, né? Então por isso. Olha só, esse mês foi o mês que mais teve oscilação. Deixa eu só confirmar aqui, rapidinho. A gente abriu, dia 1º, no 109.540. 109.540 e estamos fechando no 119.500. É isso mesmo, 14.000 pontos, cara. A gente oscilou 9%. A média de oscilação entre máxima e mínima é 10.000 pontos. A gente oscilou 14.000 pontos esse mês. Esse mês foi o mês que mais entrou capital estrangeiro na bolsa, né? Então foi um mês mais atípico mesmo. E, cara, é legal a gente ver essas informações, que a gente sabe quanto que pode ser um gap semanal, quanto que mais ou menos ele oscila da máxima e mínima da semana. Eu sempre falei pra vocês que é legal a gente olhar assim, tipo, pô, se eu tenho em média 10.000 pontos de oscilação, né? Em média, pode oscilar mais, pode oscilar menos. Dentro de um mês, e o mês a gente sabe que tem 20 pregões. E 10 primeiros pregões, ele já oscilou 10.000 pontos. Tá lá no topo. E aí a gente olha os indicadores, também estão dizendo que está no topo. Aí a gente olha o ciclo de mercado, a gente está dizendo que ele está no topo de canal. E aí a gente olha lá, ele está dizendo que ele está terminando uma terceira onda expansiva. E aí a gente tem o quê? Uma probabilidade grande de acontecer uma correção. Baseado em quê? Baseado na média de oscilação do mês, baseado na média de oscilação da semana, baseado na média de oscilação do dia, baseado no ciclo de mercado na contagem de ondas de Elliott, baseado na teoria de Dow, baseado nos indicadores,
baseado nas ações que estão baratas, com o preço do lucro, estão caras, né, com o preço do lucro, porque a gente queria que caísse. Então a gente olha todo um cenário, cara, e a probabilidade da gente estar certo aumenta muito. E aí eu só preciso o quê? Tomar o risco certo. Se perder, eu vou perder pouco, e se ganhar, eu vou ganhar bastantão. Tá bom? Então eu tenho e acompanho essa planilha quantitativa, sabendo quanto que ele oscila, qual que é o gap, qual que é a máxima e mínima do ajuste, quanto que varia de um ajuste para o outro, para saber se ele vai fechar ali ou não, se ele tem espaço mais para subir, para descer. Então é legal a gente olhar isso. Eu tenho aqui, ó, em média, todas as segundas-feiras, quanto que elas oscilam. Todas as terças, quantas elas oscilam. Dessa forma eu sei quais são os dias mais voláteis, quais são os dias que tem menos negócios. Sexta-feira é o pior dia em questão de oscilação, tá? Terça-feira tá sendo o maior dia, ó. Peguei todas as terças do ano, tá? Então a gente tem essa noção, ó. Quanto que oscila a terça, quanto que oscila a quarta, quanto que oscila a quinta. Tá? Então isso é a nossa planilha quantitativa. E agora eu tô fazendo uma planilha nova. Tem mais duas que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Essa aqui é bobinha. É de candle, um exemplo. Eu sei 2 minutos. Quanto oscila todos os candles de 2 minutos do dia? E eu faço um padrão. Cara, quanto oscila em média os candles das 9 e 2 da manhã? Eles oscilam em média 213 pontos. Todos os candles das 9 e 2 da manhã, somados todos e divididos, eles têm uma média de oscilação de 200 pontos. Então, cara, eu sei quanto que ele oscila no 1 minuto, no 2 minutos, no 5 minutos, no 15 minutos, no 30 minutos, no 60 minutos e no diário que eu acabei de mostrar para vocês é 2.000 pontos. Então eu sei que o candle das 9 horas, nos 60 minutos, ele oscila em média 700 pontos. O dos 5 minutos, 388. Qual é o candle mais volátil do dia dos 5 minutos? Vocês sabem? Eu sei. Vamos pegar aqui, ó, vamos fazer junto, rapidinho, ó. É só eu copiar todos os candles do 5, jogar ele num novo negócio aqui, trazer a hora concatenada aqui, copia, cola, exclui essa, escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloca um filtro, pronto. Qual é o candle que mais oscila? Qual vocês chutam? Chuta aí, chuta aí. Vamos ver se vocês vão acertar. Pã, das 9 da manhã. É o primeiro candle do dia, dos 5 minutos, é o candle mais volátil. Em média, 400 pontos. Em média, tá? Qual é o segundo candle mais volátil? 10h30. O que acontece 10h30? Abertura do mercado americano. Tô certo? É porque o meu horário, peraí. Eu abro 8 horas, vocês abrem às 9. 9 horas minha, são 10 de vocês e abro o mercado à vista. 10h30 abre o mercado americano. Isso mesmo. Então 10h30 abre o mercado americano. Olha, 10 horas. 10 horas nem é tão ativo. Ó. 10h05 é mais ativo que 10 horas. Então, às vezes eles esperam. Lembra que aquela puxada que eu falo para vocês, que é teste de oferta e demanda? O primeiro candle do dia da abertura do à vista e a abertura do americano, ele sempre testa a oferta e demanda. Muitas vezes ele puxa, no próximo ele devolve tudo. Depois, o candle do próximos 5 minutos da abertura é mais volátil do que o próprio candle das 10, que tem aquele períodozinho ali do leilão, né? Às vezes, algumas empresas abrem exatamente às 10, outras abrem 10h05, 10h06, 7, 8, 9, 10. E aí você tem um histórico de volatilidade dos candles. Então você sabe que, cara, o candle das 10h30 é 350 pontos. Se você usa um stop de 100 pontos, você vai tomar 3 stop no mesmo candle. Olha que loucura. Sabendo disso, cara, você evita operar ou você ajusta o seu operacional baseado nisso. Eu sei que em média o candle de 2 minutos... Qual é o candle mais volátil do 2 minutos, do 1 minuto? Pô, eu sei que dentre das 10 da manhã às 11 da manhã, os candles de 2 minutos têm uma média de oscilação de X pontos. Então, baseado nisso, eu sei que se eu for entrar na cabeça ou no fundo de um candle, se eu vou usar o outro candle como referência, o meu stop vai ser de mais ou menos a volatilidade média, 300 pontos. Então, eu sei que eu tenho que pelo menos segurar 300 pontos. E eu vou entrar com uma X quantidade de contratos, eu sei que eu posso entrar com X contratos que eu aguente segurar 300 pontos, porque é a oscilação normal daquele período. Olha só como você vai ligando os pontos e vai deixando o seu operacional cada vez mais profissional. Cara, cada segundo na trocagem de pneu da Fórmula 1 não conta?
cada informação no mercado financeiro é igual, cara. O mercado financeiro, eu gosto de falar que ele é muito parecido com a Fórmula 1, de verdade. De verdade. O day trade, cara, a tomada de decisão que você tem que fazer é assim, ó. Pá. É muito rápida a tomada de decisão que você tem que fazer. Às vezes, uma tomada de decisão pode te dar muita grana, mas também pode te machucar muito. Então, é muito importante você saber o que você está fazendo no mercado financeiro. E sabendo dessa informação, você fica tranquilo. Pô, eu não quero tomar um risco de 400 pontos no candle de 5 minutos na abertura do mercado à vista. Ou na abertura do mercado futuro, no primeiro candle do dia. Eu não opero ele. Porque eu já sei que ele oscila tanto. E o meu stop não aguenta essa oscilação. Ou se eu for operar, eu vou operar com uma mão muito menor do que de praxe eu entro. Você vai ligando, olhando para as coisas certas, você vai ligando os pontos e cada vez o seu operacional está mais fluido, faz mais sentido, te agrada mais e está cada vez mais simples. Entende? Eu sempre gosto de falar, hoje eu tô reflexivo. Eu sempre gosto de falar, não existe o operacional certo. Existe o que dá certo para você e que funciona para você e que faça sentido para você. Cara, tem gente que opera só fluxo. Só olha, book de ofertas, times and trade, esse livro visual. Só olha isso, só. E ganha dinheiro. Você vai falar que é errado olhar só fluxo? Cara, se o cara faz aquilo, ganha dinheiro, é consistente e vive daquilo, você vai falar que é errado? Não. E funciona para ele, para você às vezes não funciona, para mim às vezes não funciona. Eu gosto de fluxo, gráfico, técnico, quantitativo, contexto, eu uso tudo. E para mim dá certo. Você vai falar que é errado? Aí tem um cara que só opera gráfico, nem indicador ele usa. E ele consegue ter financeiro e viver daquilo, você vai falar que operar gráfico é errado? Tá me entendendo? Então sabe o que você tem que achar? O que é certo para você. O que faz sentido para você. Existem várias coisas. Renko, eu não gosto de Renko. Não acho que dá certo. Quer dizer, minto. Eu não gosto de Renko, para mim não funciona. Existem pessoas que têm dinheiro operando só Renko? Existe. Aí eu vou chegar aqui e vou falar, cara, Renko não funciona. Se existe, tem se tem uma pessoa que faz e dá certo, é consistente fazendo a mesma coisa, dá certo para ele, então dá certo, cara. Não dá certo para mim, eu não gosto. Eu gosto de olhar gráfico, que é análise técnica, fluxo e contexto. Show. Isso é o que faz sentido para mim. Só gráfico, para mim, não faz sentido nenhum. Só fluxo, para mim, não faz sentido nenhum. Entende? Então você tem que entender o que faz sentido para você e o que é plausível para você. Faz sentido? Você gosta, se adaptou? Então se aperfeiçoa naquilo. Se profissionaliza naquilo. Beleza? Então, tem mais uma planilha que é análise de posicionamento dos players. Essa planilha eu não terminei. Faz dias que eu tô para terminar. Faz uns 2 sábados já. Porque ela é bem chatinha de fazer. É muita informação, tem que juntar uma informação na outra e somar com outra planilha e trazer para lá. E é todo um blá 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 blá. E eu nunca usei ela. Então eu vou ter que mensurar se ela realmente vai me ajudar ou vai me atrapalhar. Né? Então por isso que eu estou postergando de fazer ela. Mas eu acredito fortemente que ela vai ajudar. E é uma planilha de posicionamento dos players dentro do contrato. Então, tipo, dentro desse contrato vigente, quem é o player mais comprado, mais vendido? Ele está com lucro, ele está com prejuízo. Então, esse tipo de informação que eu vou analisar, porque o Times and Trades não dá essa informação pra gente. E lembrando que amanhã tem aula de fluxo, tá? Se você gosta, quer aprender, não sabe nada e gostaria de saber um pouco mais, ou você já sabe, quer se aprofundar, amanhã tem uma aula geralzona, né? Vou chamar assim, de um aulão de fluxo. Então, vai sair amanhã à noite e... vai ser amanhã, não sei que horas, tá? Mas te indico a assistir que vai ser bem legal essa aula de fluxo, tá bom? Deixa eu só passar se a gente olhou tudo, tá? Só falta uma coisa que é o IBOV do TradingView. Faz tempo que a gente não olha aqui e aí a gente está finalizando com 1h20 de gravação já. Bastante tempo. E aí, vamos só dar uma olhada no IBOV, porque a gente tinha umas marcações, lembra? Que a gente acompanhava todo sábado ele? Então, vamos só dar uma olhadinha nele, finalizamos o vídeo de hoje, beleza? Show, TradingView na tela, olha só. Eu já tinha preparado aqui para vocês, né? Lembra que a gente tinha essas regiões vermelhas, essas regiões verdes e essa região branca, que era os fundos que a gente tinha mapeado do IBOV, os topos que nós tínhamos mapeado do IBOV e a área neutra que a gente tinha mapeado. Daqui ele tanto podia ir para cima quanto poderia ir para baixo. E a gente tem mapeado aqui o ciclo que a gente falou lá, ó. Se eu estou contando, ó, presta atenção comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu terminei o meu ciclo, beleza? O que eu tenho que fazer agora, galera? Eu tenho que fazer uma onda corretiva. Que essa onda corretiva, ela é o quê? A, B e o C.
A, B, C. Beleza? Essa é a minha onda corretiva. Ou eu posso estar fazendo este movimento, ó. Impulsão, 2, retração. 3 estendido, ó, 3 indo lá em cima, ó. Tá vendo o número 3 aqui, ó? Fiz a quarta pode ter sido o fundo aqui, ou eu posso fazer mais, posso vir mais, para fazer a quinta. Entende? Então a gente tem essas duas possibilidades que a gente havia marcado. Pode vir testar aqui e depois continuar o movimento altista, tá? Lembrei de uma coisa que eu tinha anotado no IBOV. Então essa perna, ó, lembre-se aqui, ó, presta atenção, pode fazer até aqui no TradingView, ó. Se essa perna aqui é a 3, tudo isso aqui é a 3, né? Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais para cá, ó. Se tudo isso aqui é 3, eu pego um Fibonacci e traço daqui do fundo até o topo, ó. Eu poderia corrigir até o 38 ou até o 50 e até o 61, onde eu tenho regiões, ó, região branca, região vermelha, topo. Olha que legal. Tem confluências. Então, cara, se isso é uma onda 3, eu deveria corrigir pelo menos até aqui, ó. Então eu ainda não corrigi dentro dos níveis de Fibonacci. Não estou dizendo que é lei, ele tem que ir lá corrigir. Não, ele tem uma probabilidade de ir lá corrigir e faz sentido com a sequência de números, a sequência matemática de Fibonacci, que eu tenho uma aula explicando tudo isso para vocês. Se a onda de impulsão não é essa, e sim essa, eu também tenho espaço para corrigir, pelo menos até os 50%, que também é zona confluente, ó, topinho anterior e zona, região importante para a gente. Ainda não corrigi no 38, nem na impulsão menor. Imagina se eu considerar a impulsão maior. Então sim, a gente tem espaço para corrigir, mas a gente também pode fazer a quinta perna impulsiva para cima. Pode fazer agora já? A gente ainda acredito que não. Gostaria de vir essa correção um pouco mais saudável aqui, pelo menos aqui, para ele fazer essa próxima impulsão, que é os 50% dessa perna aqui, ó. Muito legal se ele viesse aqui ou aqui embaixo. Beleza? Então era isso só que faltava para a gente finalizar a nossa análise de sábado. Estamos bastante tempo junto. Deixa eu só ver, eu anotei um monte de baboseira aqui. Deixa eu só ver se eu falei tudo. Hora que encaixa os... Falei para vocês, a hora que encaixa os indicadores em todos os ativos é o melhor dos cenários. Eu tenho que gravar 2 novos módulos para o curso. Um módulo de mentalidade muito legal, um módulo operacional também. Ah, tá, cara, tem uma coisa aqui, ó, que era... Sabe aquela planilha? Eu acabei de fechar ela. Sabe aquela planilha que eu mostrei dos candles? Eu tenho que dividir elas em 2 períodos. Existe o período de horário de verão dos Estados Unidos, que o mercado americano abria mais tarde, que era 11h30 para vocês, no horário de Brasília, e agora ele abre 10h30. Então tem essa divergência. Pô, se uma hora eu abrir 10h30 e outra hora eu abro 11h30, então eu tenho divergência de volatilidade nesses horários. Porque 11h30 que abre o horário americano, eu vou ter muita volatilidade. 11h30, quando o americano está abrindo 10h30, 11h30 eu já nem tenho mais tanta volatilidade. Então eu tenho que dividir, sabe aquela planilha de volatilidade de candle? Dividir horário de verão americano e sem horário de verão americano. Olha só que informação legal que eu estava esquecendo, ainda bem que eu anotei. Ah, tá, a gente tem mais coisas para fazer. Eu quero monitorar o nível de short no IBOV e eu quero monitorar o nível de put call rate. Put call ratio do IBOV também não consigo fazer sozinho. À medida que os alunos forem evoluindo e alunos gostarem dessa parte educacional de ensinar outras pessoas, a gente vai montando um time de alta performance para a gente poder ser especialista em mais coisas, né? Talvez operar dólar, talvez olhar um pouquinho melhor as opções. Então, à medida que a gente for crescendo, que os alunos forem se interessando, né? Logicamente que a gente vai pegar só aluno. Porque, cara, tem aluno que vai gostar de ensinar, de ver outras pessoas se transformando e aprendendo e ganhando dinheiro e mudando de vida. Mas tem aluno não, cara, que não tem problema, nem tem certo nem errado. Tem aluno que vai querer operar com a gente todos os dias, mas só para ele. Não quer disseminar o conhecimento e tá tudo bem. Ele vai fazer o seu melhor com a gente todos os dias na sala. Tá? Mas tem mais coisa que a gente quer crescer. Então, eu anotei aqui para falar para vocês também. Não sei se vocês já viram, mas a gente postou, tá postando ou vai postar a hora que você for ver o vídeo já vai ter postado.
nosso resultado da semana. Então toda semana a gente vem fazendo o resultado certinho para vocês lá, deixa o destaquezinho também, é legal você acompanhar quanto que tá a nossa pontuação da semana, tá? Entrando esse mês novo, a gente vai fazer o acumulado do mês também, para vocês sempre irem acompanhando. Tô mudando algumas coisas aqui dentro da consultoria, né? Agora a gente vai dividir curso, vai dividir, separar ali, ou você pode comprar o curso só separado, sem a mentoria, ou você pode comprar a mentoria que engloba o curso. Agora a gente vai estar fazendo as especializações, né? Exemplo, o aluno quer se especializar em fluxo, a gente tem a especialização de fluxo. O aluno quer se especializar em contexto macroeconômico, nós vamos ter macroeconomia e contexto de mercado. Eu quero me especializar em gestão de risco, né? Então a gente vai fazer quais são as gestões de risco que você pode usar, gerenciamento de posição, alavancagem, mesa proprietária, como você pode pegar o seu capital e multiplicar ele. Então vai ter várias especializações aqui dentro, mas só tem acesso à especialização quem já é aluno. Então a gente vai ter mais ou menos umas 5 especializações, né? Eu quero me especializar em fluxo, eu quero me especializar em indicadores, eu quero me especializar em quantitativo, quero me especializar em opções. Então a gente vai fazendo em gerenciamento de risco, a gente vai fazendo as especializações conforme a necessidade de vocês, tá? Então era uma coisa que eu anotei aqui para falar para vocês também. E lembrando, sim, nós temos sala, mas somente para alunos, tá? E a sala é um pouquinho diferente, por quê? Porque ela tem nível. Eu vou contar 2 histórias para vocês, a gente está finalizando já, mas calma que esses 5 minutinhos finais vai valer a pena. Existem várias salas do YouTube. Só que, cara, você está no meio de um monte de gente que não sabe nada. A chance de você aprender é mínima. Nós somos as pessoas que a gente mais convive. Então o meio que você se relaciona reflete muito em quem você é. Então se você quer ser grande, você tem que estar com os grandes. E a minha ideia com a sala operacional é fazer uma sala onde as pessoas tenham que se qualificar para estarem lá. Eu já operei numa sala muito, muito louco, né? O primeiro curso que eu comprei, ou um dos primeiros cursos que eu comprei, ele tinha uma sala operacional que não era o professor, o mentor do curso, eram 2 outras pessoas. E, cara, eles operavam na sala, coisas que eles nem ensinavam no curso. Diferente. Tipo, ele ensinava uma coisa no curso e operava outra na sala. Cara, você aprendia bolufas. Cara, como assim o cara tá falando para operar rompimento de bandeira se nem tem o que é bandeira? Eu nem sabia o que era bandeira. Eu falo, galera, vai dar um rompimento na bandeira aí pra gente entrar. Eu nem sabia o que era bandeira, porque no curso ele não tinha ensinado. Como que ele me passa um operacional na sala e não ensinou no curso? Então essas coisas, conforme eu fui vivendo e conversando com bastante gente, eu fui adaptando para o que eu acho certo, o que eu quero viver na minha vida. E aí, cara, teve uma outra necessidade. Uma sala um pouco mais profissional, era legal, o operacional, o cara só passava o operacional que estava dentro do curso. Só que tinha um porém. À medida que entrando novas pessoas, as pessoas iam perguntando: que ferramenta é essa aí que você está usando? Cara, que legal isso aí, que média é essa? Era uma média de 20 que todo mundo sabia. Que média é essa? E tava lá no curso. A cor, a média, o período, o time frame, o super DOM, a configuração. Cara, como é que eu configuro o meu times em trades para ficar igual ao seu? Em vez da sala focar no operacional, em mentalidade, em evoluir, o professor gosta de ensinar, ele ficava ensinando configurar o times em trades. Então não, cara, eu não quero isso, eu não quero passar por isso. Eu quero que na minha sala a pessoa já entre sabendo tudo o que vai acontecer. Ó, o Times em Trades é configurado assim, a média é essa, o operacional que a gente vai usar é esse. Ó, você tem que se qualificar. Vai ter uma prova de título para a pessoa me dizer que ela está apta a vir para o nosso ambiente. Porque no nosso ambiente só vai ter gente foda. E é isso que eu quero montar. A minha sala operacional, cara, não vai ser a maior do mercado. Só que vai ser a mais qualificada do mercado. Eu quero montar um ambiente fechado, onde só tenha gente de alta performance. Onde só existem pessoas qualificadas que buscam o alto nível. Então, se a gente só tem pessoas que buscam o alto nível, a probabilidade da gente evoluir e crescer rápido é gigantesca. Entende? Então, sim, cara, a nossa sala é muito diferente de tudo que você já viu no mercado. E se você quer estar próximo de gente de alto nível, aí sim eu te convido a vir estudar conosco. Se não, se você é aquela pessoa que, cara, eu quero uma diquinha ali, uma diquinha aqui, eu quero que você me fale o que fazer. Não é o seu lugar. Se você está interessado em entender como as coisas acontecem e contribuir para as pessoas evoluírem junto, aqui sim é o seu lugar. E a gente realmente, cara, pode anotar, vai ficar gravado e não importa quanto tempo for demorar. Nós vamos montar o melhor time de alta performance de operação de índice no Brasil. Pode escrever isso aí. Muito obrigado para você que ficou comigo até o final. Nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu!